Êxodo 13, versículo 17 ao 22, que diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos a primeira mensagem com base nesse tema, Peregrinando nos desertos da vida. E a primeira mensagem que nós iniciamos quarta-feira foi que Deus conduzindo o seu povo ao deserto. E nós vimos aqui, amados irmãos, pelo menos 3 verdades, que podemos aplicar e tirarmos lições para as nossas vidas. Deus conduzindo o seu povo para o deserto, ou pelo deserto. E nós vimos as 3 lições semana passada. A primeira delas foi que Deus está por trás de todos os eventos da história. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Deus sabe, conhece o que é melhor para o seu povo. Mas, em segundo lugar, nós vimos também uma segunda lição, que Deus é quem carregou o seu povo, E nós vimos que não foi Faraó que assim liberou, mas sim Deus foi quem libertou o seu povo, endurecendo assim o coração de Faraó, para que ele o libertasse, para que fosse servir a Deus lá no deserto. E a terceira e última lição que nós aprendemos na primeira mensagem, Deus conduzindo o seu povo ao deserto, é que Deus foi quem carregou o seu povo, que ele mesmo escolheu. Então, amados, hoje é bastante parecido o tema que nós vamos meditar aqui nas Escrituras Sagradas. O tema de hoje é o seguinte: por que Deus conduz o seu povo pelo deserto? É uma pergunta. Por que Deus conduz o seu povo pelo deserto? Então, amados, nós vamos ver e extrair algumas lições para as nossas vidas, mostrando o porquê Deus conduz o seu povo pelo deserto. Meus irmãos, nós estamos sendo conduzidos por Deus aqui neste mundo. Nossa vida é como uma viagem, mas nós estamos a caminho da morada celestial. Nessa caminhada, amados, passaremos por estradas e lugares serenos, mas também lugares prósperos. Mas também teremos que enfrentar o deserto, lugar de privações, lugares secos, áridos, lugares onde não temos muitas escolhas a fazer. Mas, meus irmãos, no texto que nós lemos,
nós queremos extrair algumas lições porque Deus conduz o seu povo para o deserto. E a primeira razão que eu quero destacar porque Deus conduz o seu povo para o deserto se encontra aí no versículo que nós lemos, versículo 17, a parte B, que diz assim: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Amados irmãos, Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que conhece todas as coisas, e certamente Deus já sabia que se o povo fosse pelo caminho mais próximo, o povo iria se arrepender e iria voltar para o Egito. E hoje também, amados, não é diferente. A caminhada que estamos aqui, desde o dia da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, a nossa caminhada, ela é longa. Ela é cheia de atalhos que o inimigo coloca para que nós possamos, talvez, achar que é o melhor. Mas nós, como povo de Deus, devemos andar pelo caminho que Deus preparou para o seu povo. Então fica aqui a primeira razão, amados. Por que Deus conduziu o seu povo para o deserto? Primeiro, porque Deus é quem prepara o caminho para o seu povo. E não nós que preparamos o nosso próprio caminho. Às vezes, amados, nós pensamos, imaginamos tantas coisas e achamos que aquilo é o melhor, é o caminho melhor a seguir. Mas Deus já nos mostrou muito anteriormente que o melhor caminho para nós seguirmos e trilharmos é o caminho proposto por Deus. Sabe por quê, amados? Deus conduziu o seu povo para o deserto, porque o deserto é o caminho da dependência. O deserto também é o caminho das provações. O deserto também é o caminho da perseverança. É a estrada que Deus nos coloca da renúncia do nosso eu. Deserto é a estrada divina para o seu povo. Nós não devemos escolher o nosso próprio caminho, mas Deus é quem já nos mostrou e nos mostra diariamente na sua palavra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Irmãos, eu quero que os irmãos abram um texto interessante. E esse caminho só andará aqueles que verdadeiramente já foram alcançados pela graça, já foram justificados e continuam e continuarão caminhando no caminho proposto por Deus. Abra um texto aí em Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14. O último versículo do livro de Oséias. Oséias 14, versículo 9. Por isso que o povo de Deus tem que estar confiante naquilo que Deus fala na sua palavra. Não nas conjecturas, não nos pensamentos, não nos ensinamentos pelo qual aqueles que não conhecem a Deus propõem para que nós o sigamos. Oséias 14, versículo 9. É um apelo final de Oséias, que diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são para quem? Os retos,
e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, amados, só andará nesse caminho proposto por Deus, que Ele já preparou para nós como seu povo, mesmo sendo deserto, aquele que já foi alcançado pela graça, aquele que já é justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que andam em retidão diante do seu Senhor. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saibas. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Nós sabemos aqui, amados irmãos, que Oséias foi levantado por Deus, porque o povo de Israel, ele não perseverou no caminho que Deus propusera para Israel. Foram adorar outros deuses e tantas outras coisas. E nós sabemos que tanto os profetas menores, assim chamados, como os profetas maiores, foram homens levantados por Deus para que alertasse, exortasse o seu povo, para que esse povo voltasse para o caminho que Deus preparou para que esse seu povo andasse neles. Não é diferente, amados, conosco também na nova aliança. Às vezes a igreja não entende, quando Deus levanta homens, pastores, para pregar a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque tanto o Antigo como o Novo, eles se complementam, para exortar, para despertar a mente esclarecida do seu povo, porque o povo de Deus sempre foi um povo tendencioso a desviar-se do caminho proposto por Deus. Por isso que a missão de um pastor que zela pela palavra de Deus, que prisma pela palavra de Deus, é árduo, mas compete a Deus mostrar-lhe as verdades para que assim esteja falando para a sua igreja. Meus irmãos, fica essa primeira lição para mim, para você, como povo de Deus nesta noite. Porque Deus conduz o seu povo pelo deserto. Nós estamos aqui neste mundo como que atravessando o deserto. Nós mostramos a nossa dependência de Deus. Muitas das vezes Deus nos prova. Muitas das vezes Deus quer que eu e você sejamos perseverantes naquilo que Deus já tem nos ensinado. Muitas vezes é Deus querendo que nós renunciemos muitas coisas que Deus quer que larguemos, que joguemos fora, que não serve mais para mim e para você. É o caminho da fé. O justo viverá pela fé. Portanto, o deserto é a estrada divina para o seu povo. Primeira razão é porque Deus prepara o caminho para o seu povo. Mas há uma segunda razão que eu quero destacar aqui no livro de Êxodo, porque Deus conduz o seu povo para o deserto. Está aí no capítulo 14 de Êxodo, versículo 1 ao versículo 4. Veja o que é que diz. Êxodo 14, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel. O que é que Faraó vai dizer dos filhos de Israel? Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Meus amados irmãos, a segunda razão
porque Deus conduz o seu povo para o deserto? É porque Deus, Ele é que vai ser glorificado nessa caminhada junto com o seu povo. Deus conduziu o seu povo para o deserto e Deus já sabia que Faraó iria dizer: olha, Moisés, Faraó vai dizer, viu? Estão desorientados. O deserto os encerrou, não tem mais para onde ele fugir. De um lado só montanhas, do lado outro, e de frente só o mar. E agora? Não tem quem escape mais das minhas garras, segundo o Faraó. Nós vamos trazer ele de volta. Mas enganou-se e engana-se aqueles que acham ou pensam que aos olhos humanos os caminhos do Senhor estão errados. Creio que Faraó pensou: como é que Deus guiou seu povo aqui para o deserto? Não, nem para a direita nem para a esquerda, de frente o mar vermelho. Esse Deus não sabe das coisas. Mas Deus disse: eu serei glorificado em Faraó. Irmãos, para que saibam os egípcios que eu sou o Senhor, o único Deus. Assim Deus faz conosco, amados. Deus muitas das vezes nos coloca em caminhos que aos nossos olhos parecem não ter mais saída. E nós ficamos até pensando, imaginando: será que eu estou no caminho certo mesmo? Porque aos olhos humanos parece que é impossível. E Deus faz isso com o seu povo. Deus leva-nos a caminhos que são caminhos que, impossíveis aos nossos olhos, nós prosseguimos. Humanamente falando, era impossível o povo atravessar o Mar Vermelho. Mas Deus disse: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Me diga alguém, amados, que tentou ou lutou com o Deus de Israel e prevalece ou prevaleceu até hoje. E como foi que Deus foi glorificado em Faraó e no seu exército? Abram comigo aí, amados. Veja o que o salmista diz no Salmo 136. Salmo 136. O salmista aqui é um salmista anônimo, mas ele vai mostrar a misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Assim continua também conosco. Eu vou ler apenas do versículo 10 ao versículo 15. O salmista vai se referir sempre a Deus, mostrando a misericórdia de Deus. Vou ler apenas do versículo 10 ao versículo 15. Se você quiser ler todo o salmo depois, pode ler, que diz assim: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel no meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E entre eles fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja agora no versículo 15. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes assistimos os filmes, né? E achamos que Faraó não foi precipitado no mar. Mas Faraó, a Bíblia, o salmista aqui está dizendo: mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a todo o seu exército. Porque Deus tinha dito a Moisés aqui: eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Irmãos, como diz o presbítero Mário, né? Deus falando
prego batido e ponta virada. Vai acontecer, vai ser como Deus falou, e não tem quem possa impedir o agir de Deus. Tudo isso, a misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus nos conduz, amados, nos caminhos do deserto dessa vida, para nós contemplarmos as misericórdias de Deus e nós o glorificarmos cada vez mais. Porque o Senhor que nós servimos, o Senhor da igreja, diz o salmista no Salmo 24, Ele é o Senhor da glória. E Deus continua sendo glorificado pelo seu povo. Ai daquele que tentar intervir o avanço da igreja, porque ficarão ou serão precipitados. Deus vai destruir todos os seus inimigos. Porque assim Deus fala na sua palavra. Então, amados, fica aqui esta grande lição para as nossas vidas. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e no seu exército. Como eu falei a semana passada, amados irmãos, politicamente falando, nós achamos que foi Faraó, que libertou o povo de Israel. Mas quando nós vamos olhar dentro de uma visão divina, foi o próprio Deus quem libertou. Deus enviou 10 pragas. Faraó resistiu a 9. Isso era que estava no coração de Faraó, era não libertar o seu povo. Politicamente falando, nós achamos que foi Faraó. Mas Deus disse, Moisés, prepara o povo, prepara a Páscoa, diga que matem cabrito, celebrem a Páscoa, passe sangue nos umbrais das portas, que o anjo exterminador vai passar no Egito esta noite. E Faraó não vai me resistir, e ele vai libertar o seu povo, o meu povo, e vocês não sairão de mãos vazias. E nós sabemos, amados, o povo de Deus, até os egípcios, deram muitas coisas ao povo de Deus e saíram com ouro, com prata, com tantos utensílios, porque assim Deus foi glorificado em Faraó e nos egípcios. Quem é que pode resistir à vontade do Senhor? O profeta Isaías diz, agindo eu, quem impedirá? Então, amados, nós estamos caminhando, trilhando esta vida, porque nós temos um Deus, como diz o salmista no Salmo 136, a sua misericórdia dura para sempre para com o seu povo. Deus agiu, age e sempre agirá em favor do seu povo. Porque Deus, Ele foi, Ele é e sempre será glorificado. Esta é a segunda razão, porque Ele conduziu o seu povo pelo deserto, para o nome do Senhor ser glorificado. E o mundo ímpio reconheça que existe um Deus que governa, que conhece, que está por trás de todos os eventos da história. Nada passa despercebido aos seus olhos. Deus sabe tudo. Ele governa todas as coisas. Mas há uma terceira razão porque Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Está lá em Deuteronômio, abram aí, mais adiante aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 8.
Deuteronômio 8. Como eu já falei anteriormente, Deuteronômio é Deus mandando que Moisés repita toda a lei, porque ali, na época que foi escrito Deuteronômio, havia uma nova geração, né, que não conhecia Deus e precisava ouvir as leis de Deus. Então, Deuteronômio é Moisés repetindo todas as leis de Deus para que aquela nova geração atentasse e não fossem seduzidos ou desobedientes como foram seus pais lá no deserto, aquela geração que saiu lá do deserto. Então, veja só, Deuteronômio 8, versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto estes 40 anos, para te humilhar, olha só, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos de peregrinação. Então, amados, a terceira razão, porque Deus conduziu o seu povo pelo deserto, Deus deseja que seu povo seja um povo santificado. Deus recorda aqui aquela nova geração, manda Moisés que fale àquela nova geração que nasceu no deserto, que Deus fez com que 40 anos os pais andaram lá, Deus nunca os desamparou. Deus humilhou para provar e saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como eu falei anteriormente, o deserto é um caminho de provação. O deserto é uma escola, preste atenção, onde aprendemos que o espiritual precede ao material. Vou repetir. O deserto é uma escola de Deus, onde aprendemos que o espiritual precede ao material. Deus, primeiramente, Ele está mais interessado naquilo que somos perante Ele. Se somos um povo, ao ser provado, guardamos ou não os seus mandamentos. As pessoas hoje estão enganadas. Acham que estão fazendo um grande favor estar na casa de Deus. Nós é que temos que estar, o quê? Agradecendo a Deus por estarmos recebendo os seus ensinamentos, meditando na sua palavra, aprendendo de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nesse deserto da vida, amados, Deus nos prova, Deus nos humilha, Ele tira e deixa passarmos privações em nossas vidas para saber o que está em nossos corações. Esse texto aqui, amados, lembra algumas coisas aos irmãos aqui? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Traz alguma lembrança de algum texto lá no Novo Testamento? Satanás foi tentar Jesus. Tu és o Filho de Deus, estás passando fome, estás privado até, passando fome, sede. Jesus disse, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem,
e sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Hoje está ao contrário, amados. Venha para Jesus, venha pagar suas dívidas, venha pagar suas contas. Deus não está interessado primeiramente nisso não, meus irmãos. Deus está interessado naquilo que nós somos interiormente. O que é que Deus vê dentro de nós? Porque a obra de Deus começa no ser humano de dentro para fora. Se a divina semente foi plantada mesmo, se caiu em boa terra, se está frutificando frutos dignos do verdadeiro arrependimento ou não. Pois não, irmão? Uhum. Verdade. Porque, amados, o crente, vou falar uma coisa aqui interessante. O crente, ele só cresce espiritualmente quando ele enfrenta o deserto. Quando ele sente a realidade do deserto, da dependência de Deus, da perseverança, da provação. Mas hoje, amados, os crentes não querem passar privações. Os crentes querem tudo a tempo e a hora. Não querem esperar. Estão equivocados. Porque tudo isso, o Deus pelo qual a Igreja de Cristo serve é um Deus paciente. E o cristão, ele tem que aprender com seu Deus a ser paciente, saber esperar no Senhor. As pessoas hoje são impacientes, querem que aconteça, são os fast food da vida, rápido. Mas Deus não trabalha assim não, irmãos. Trabalho de Deus, veja só, Deus poderia ter conduzido o povo pelo deserto, por outro caminho. Mas Deus preferiu que o povo passasse 40 anos. Segundo estudiosos, não dava nem um ano o caminho dos filisteus. Outros dizem que era mais de um ano, não sabemos. Vamos dizer 2 anos. Mas Deus conduziu o povo pelo caminho por 40 anos, rodeando o deserto, para que esse povo saiba que não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede desse Deus. O justo viverá por fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. Por isso, Deus prova o seu povo nos desertos da vida, no momento de escassez, nos momentos de dificuldades, no momento em que pode surgir circunstância na minha ou na sua vida, e que você vai olhar para a direita, não vai ter socorro, vai olhar para a esquerda, não vai ter socorro, vai olhar para trás e uma multidão contra você, vai olhar para frente, vai ter o mar vermelho. E agora? Descansa no Senhor. É isso, amados. Aí sim, nós crescemos espiritualmente. Sabe por quê? Porque quando nós descansamos no Senhor, nós estamos obedecendo a sua palavra. Nós estamos submetendo a palavra de Deus. Nós não estamos indo atrás de outros deuses. Mas Deus, Ele providenciará
tudo quanto for necessário para mim e para a sua vida, para crescermos espiritualmente, mesmo no deserto. É no deserto que o crente cresce espiritualmente. Então, amados, essa é a terceira razão representada por Deus, porque Ele conduz o seu povo pelo deserto. Deus quer ver um povo santo, obediente, submisso à sua palavra. E nós, amados, fazendo isso, podemos ter a certeza que veremos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Você lembra a primeira coisa quando eles foram atravessar o Rio Jordão, o sucessor de Moisés? Moisés morre, Moisés apenas viu, porque não santificou o nome do Senhor. Moisés passou 40 anos rodeando, homem que Deus falava face a face com ele, mas porque ele não santificou, uma única vez feriu a rocha, Deus disse: não santificaste o meu nome no meio do meu povo. Você era um líder, você era para ser exemplo. Você se desesperou no meio do povo, feriu a rocha. Eu não mandei você bater na rocha, eu mandei apenas você falar para a rocha que ia sair água. E você mostrou perante o povo que eu sou um Deus que ajo desesperadamente. Eu não sou assim, Moisés. Por isso, você vai ver a terra, mas você vai subir ao monte. Quando você descer, o povo vai te recolher para o aposento dos teus pais. Mas Josué, Deus já estava preparando Josué. Josué, quando vai ter o primeiro desafio para o povo entrar na terra, para o caminho que Deus prometeu, vem o Rio Jordão. O povo estava à beira do Rio Jordão, farto, água, muitas coisas, colhendo, com medo de fartura. O povo não queria nem sair. Deus disse: prepara o povo, Moisés. Ou melhor, Josué, o caminho não é aqui não, tem que atravessar o Jordão. Prepara o povo, santifique o povo, porque amanhã vocês verão as maravilhas do Senhor. Santifica o povo, Moisés. E nós sabemos o que aconteceu com o Rio Jordão em toda a sua cheia. Deus estancou as águas do Jordão. Israel passou a seco no meio do Rio Jordão. Então, amados, terceira razão porque Deus conduziu o seu povo pelo deserto: Deus quer ver um povo santificado, obediente à sua palavra. Porque é o único meio do povo se santificar. É por meio da palavra de Deus. Não existe, amados, outro meio para a santificação. Você lembra o que Jesus falou lá em João 17, na sua oração sacerdotal? Foi que ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queremos ser um povo santificado? Meditemos, oremos e vivamos a palavra de Deus. E seremos um povo santificado ao Senhor. E veremos as maravilhas do Senhor em nosso meio. Mas também, amados, há uma quarta razão que encontramos porque Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Agora esse texto está lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, abram lá. 1 Coríntios, capítulo 10. De 1 a 5. É Paulo fazendo o quê? Uma referência ao povo lá no deserto. E que nós não devemos proceder como muitos procederam no deserto. 1 Coríntios 10, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual,
e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quarta razão, porque Deus conduz o seu povo ao deserto. Deus, no deserto, Deus vai punir os infiéis que estão no meio do seu povo. Irmãos, Paulo mostra aqui, amados, aos Coríntios, que nós não devemos ignorar este relato que ele está falando acerca do povo de Israel. E não ignorar que nós tomemos em consideração, para nós não procedermos como a maioria deles procederam. Olha só, a maioria do povo. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, há muitas pessoas que estão na igreja desfrutando de privilégios, como muitos do que estavam ali, nesta maioria, estavam desfrutando dos privilégios do povo de Deus, sem, contudo, serem crentes verdadeiros e fiéis a Deus. Vou repetir. Há muitas pessoas que estão na igreja desfrutando dos privilégios, sem, contudo, serem crentes verdadeiros, por causa da incredulidade deles. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui interessante. Às vezes, tem muitos que estão na igreja e falam da incredulidade do ímpio. O ímpio está cego. Mas os crentes estão na igreja. Incredulidade maior, sabe o que é? Nós ouvirmos, aprendermos, sermos doutrinados por Deus na sua palavra e continuarmos em desobediência. Esta é a pior de toda a incredulidade. Às vezes cobramos tanto do ímpio, né? Mas está cego, morto dos seus delitos e pecados. Mas quantos estão na igreja, são doutrinados, são instruídos e não agem conforme as instruções que a palavra de Deus está ensinando? Essa é a maior incredulidade que Deus não suporta. Irmãos, Jesus, às vezes as pessoas dizem, o ensino de Jesus foi diferente. Foi não, irmãos. Jesus vem confirmar isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você quer ver uma verdade? Abram aí, Mateus capítulo 7. Versículo 21 e 23. Veja o que é que Jesus diz. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai
que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, tem alguma diferença do que Paulo ensinou? Que nós não devemos o quê? Ignorar aqueles que o quê? Foram incrédulos lá no deserto, onde viram as maravilhas de Deus, foram ensinados por Moisés, o profeta de Deus. Jesus aqui, ele chega a ser mais enfático. Muitos vão me dizer naquele dia: porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, profetizado é o quê? Falei da tua palavra aos homens, eu ensinei a tua palavra. Mas Jesus vai dizer: nunca conheci vocês, porque vocês falavam e não viviam esta palavra. Vocês nunca me obedeceram. Então, amados, Deus nos conduz ao deserto. O deserto, alguém já disse que é a peneira de Deus para o seu povo. Nós vamos saber nessa caminhada quem vai continuar, quem vai perseverar no caminho que iniciou até o fim. É isso. Você já pensou você pregar a palavra de Deus? Deus permitir que você faça prodígios, milagres. E quando chegar naquele grande dia, você ter essa surpresa e dizer: nunca conheci você não, sai daqui. Vós que praticais a iniquidade. Por isso que, primeiramente, Deus está interessado em nós sermos o que Ele quer que sejamos, do que fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Ele quer, primeiramente, que nós devemos ser aquilo que Ele quer que sejamos, para depois fazer aquilo que Ele quer que façamos. Não adianta, amados irmãos, fazer aquilo para Deus e com a vida cheia de iniquidade, cheia de pecado, de desobediência. É isso que Deus está falando na sua palavra. Por isso, nós, amados, cada um de nós, temos uma missão aqui nesta terra. E Deus, Ele sabe qual é a minha, qual é a sua missão como crente. É obediência, santificação e depois mãos à obra. Praticarmos as boas obras feitas agora em Cristo Jesus. Hoje as pessoas estão invertendo. Tem pessoas na igreja que estão colocando pessoas ímpias para fazer aquilo que a igreja deve fazer. Pessoas não convertidas para fazer a obra de Deus. Não, Deus quer um povo santificado para poder realizar a sua obra, fazer a sua obra. Deus primeiramente não está interessado naquilo que primeiramente o que eu devo fazer. Mas eu tenho que ser primeiramente diante de Deus um homem, uma mulher santificada ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso você pode cantar, você pode louvar, você pode ensinar em escola dominical, você pode pregar em púlpito, você pode ser um oficial, você pode ser um diácono, você pode ser um pastor. Se você não tiver uma vida de consagração, de santificação diante de Deus, muitos terão uma surpresa imensa no dia que tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a quarta razão porque Jesus conduz seu povo ao deserto é porque Deus, no deserto, na trajetória da nossa vida, na nossa caminhada, Deus vai punir os infiéis que estão
no meio do seu povo. Deus vai tratar. E em último lugar, já estou concluindo, amados. Deus conduz o seu povo pelo deserto, porque Deus é quem caminha com o seu povo também pelo deserto. O versículo 21, 22 de Êxodo 13, veja o que é que diz. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Assim foram 40 anos se passaram e não deixou de ter essa nuvem e essa coluna de fogo, dia e noite, dia e noite. Irmãos, o Senhor estava com o seu povo, caminhando pelo deserto com o seu povo. Assim também o Senhor está com o seu povo, que é a igreja. Que significa a nuvem aqui, a presença de Deus no meio do seu povo. A coluna de fogo também, a presença de Deus no meio do seu povo. E o que significa, amados? A presença de Deus no meio do seu povo. Significa, primeiramente, direção. Ele está presente no meio do seu povo para orientar o seu povo. A nuvem simbolizava a presença orientadora de Deus. Lá em Êxodo, mais adiante aí, os irmãos depois podem ver, Êxodo 40, 36 e 37, veja o que é que diz. Êxodo 40, versículo 36 e 37 diz: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante. Em todas as jornadas, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Então, a orientação de Deus, quando era para levantar acampamento, para sair daquele lugar, a nuvem saía, e o povo tinha que desarmar todas aquelas barracas, e vamos embora, senão ia morrer no deserto. Já pensou você estar no deserto, sem uma nuvem para proteger da quintura do sol? Então o sinal era esse. Quando a nuvem saía, o povo tinha que levantar acampamento, desmontar barracas e todo o povo tinha que sair. Moisés sabia da importância da direção de Deus. É tanto que lá em Êxodo 33:15 ele diz: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Então, amados, a presença de Deus, simbolizada aqui na nuvem, significa direção para o seu povo. Mas também, em segundo lugar, significa segurança e proteção. A nuvem, durante o dia, trazia sombra no calor, e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites frias lá no deserto. Então o povo estava seguro e ao mesmo tempo estava o quê? Protegido. A mesma coisa Deus faz conosco, amados. Nós estamos seguros, estamos protegidos por Deus nesse deserto da vida. Mas também, em terceiro lugar, a presença de Deus simbolizada aqui na nuvem e na coluna de fogo significa encorajamento para a realização de uma tarefa ou para o cumprimento de uma missão. Como eu falei, lá em Êxodo 40, 36 e 37, o povo, quando a nuvem se
removia para um canto, o povo tinha que pegar, tinha que sair daquele lugar. E Deus, lá em Deuteronômio 31, 20, 32, 23, Deus já sabia que Moisés não iria entrar na terra prometida. E Deus já tinha ou estava preparando Josué para ele enfrentar e ser o sucessor de Moisés. Veja o que é que diz Deuteronômio 31, 23. Se você ler todo esse capítulo 31, Deus já manda que Moisés, já que prepare, melhor dizendo, Moisés para ser o sucessor de Moisés. Se você ler do capítulo 31, o versículo 1, todo o capítulo, você vai ver Deus ordenando a Moisés que preparasse Josué já para ser o sucessor de Moisés. E quando chega aqui no versículo 23, diz: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Então, amados, por isso que todo líder, ele tem que ser corajoso, porque Deus é a força dele. Ele é sempre encorajado pelo Senhor. Moisés ainda estava vivo, mas Deus disse: você vai ser o sucessor, viu? Moisés vai morrer. Se prepare, viu, Josué? Seja forte, seja corajoso, que você é quem vai introduzir esse povo na terra que mana leite e mel. Eu disse a Moisés que ia colocar, e vou colocar. E você é quem vai introduzir. E quando nós lemos, amados irmãos, o livro de Josué, é a coisa mais bela, os feitos que Deus fez por intermédio de Josué. Ele fez tudo quanto Deus lhe mandou. Colocou, deu as terras, as possessões a cada tribo de Israel. Colocou cada uma no seu devido lugar, como Deus lhe prometeu. Que exemplo de obediência, amados? Josué. Então, em terceiro lugar, significa a presença de Deus aqui em nossas vidas é encorajamento para a realização de uma tarefa ou cumprimento de uma missão. Cada um de nós temos uma missão e nós precisamos viver a vida que Deus quer que vivamos e sejamos sempre o quê? Encorajados por Deus para essa missão, para essa tarefa que Deus colocou na minha e na sua mão. Cada um tem uma missão aqui na terra. Cada cristão tem uma missão. Cada um que se consagre, que viva para Deus e faça obedientemente o que Deus está mandando. Mas em quarto lugar, a presença de Deus significa conforto na tribulação. Irmãos, quantas tribulações aquele povo passou e Deus sempre trouxe conforto para o seu povo. Como Deus, Ele é maravilhoso, amados. Lá em Isaías 63, versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles, ou seja, do povo de Israel, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Se você quiser abrir aí e conferir, Isaías 63, versículo 9. Deus mandando falar para o povo que estava em rebeldia, através do profeta Isaías. O povo estava se rebelando, iria para cativeiro, mas Deus, quando o povo foi fiel, Deus sempre foi fiel. O povo, quando se tornava infiel, Ele mesmo nunca deixou de ser fiel para com seu povo. Porque Deus, Ele é fiel a si mesmo.
Em toda a trajetória da antiguidade, Deus, Ele faz com que o seu povo ande triunfantemente, porque ninguém pode impedir o avanço do povo de Deus aqui nesse deserto da vida. Nós estamos partindo, nós estamos sendo preparados para entrarmos na nova Jerusalém, que vai estar sendo adornada lá no céu, para a Assembleia dos Santos de Deus. O autor dos Hebreus diz isso. E finalizo, amados, dizendo o seguinte: Deus conduziu e conduz o seu povo pelo deserto deste mundo. Ele está no comando e a sua companhia para com seu povo, ela é certa e é segura. Com Ele estamos convictos de que não morreremos no deserto, mas chegaremos à terra que mana leite e mel. Lembremos-nos do texto que nós lemos lá em Oséias 14:9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão, ficarão prostrados. Então, amados, é maravilhoso ter esse Deus em nossa companhia. Deus conduz o seu povo pelo deserto. Deus escolheu o próprio caminho para que nós caminhemos nesse caminho. Deus vai ser sempre glorificado em nossa caminhada e o glorificaremos para todo sempre. Deus quer um povo santificado e Ele há de santificar os verdadeiros cristãos por intermédio da sua palavra. Porque Jesus, amados, Ele não intercedeu por nós, lá em João 17, em vão. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Deus há de santificar o povo eleito dele aqui na terra. Deus também punirá os infiéis que estão no meio do seu povo, por causa da sua incredulidade. E Deus vai estar sempre caminhando com o seu povo, trazendo segurança, conforto, direção, orientação, fortalecimento para o seu povo, para que concluam a missão que lhes foi dada por esse grande e maravilhoso Deus. Então, amados, como povo de Deus, caminhemos, continuemos no deserto da vida, com a certeza que Deus está adiante de nós, como esteve sempre adiante do povo de Israel. Deus nos abençoe, amados. Deus nos fortaleça. Deus nos ilumine. Deus nos dê ânimo, coragem, força para fazermos sempre a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.